A graça e a paz, queridos. Nós estamos aqui com a finalidade de trazer, nesse segundo trimestre da lição de jovens, uma história bem interessante, que é o livro de Salmos. Nesse segundo trimestre, nós vamos estudar sobre os ensinos que nós aprendemos no livro de Salmos. É uma coisa muito importante o Salmo, porque quando você lê o Salmo, você vê ali a vida íntima, espiritual das pessoas, né? Tu vê ali eles falando de orar de manhã, orar de tarde, orar de noite, jejuar, humilhar a alma com jejum, certo? Clamar de madrugada, qualquer hora. Então a gente vê ali esse lado importante do crente, né? E o Salmo mostra isso, certo? O Salmo mostra a nossa vida de oração individual, como deve ser. Então, quando você estuda o livro de Salmo, você aprende muito sobre humilhação, você aprende muito sobre o poder de Deus, como Deus atua na vida daqueles que se humilham, né? Como Deus atua na vida daqueles que crê na oração. Tu vê no Salmo as pessoas tendo tempo de oração, se humilhando em oração, louvando a Deus. Então, no Salmo a gente aprende, entendeu? Como lidar intimamente com Deus. É muito bom o livro de Salmo, né? E quando você está muito atribulado, vai ler o livro de Salmo, você vai ver que bênção para a sua vida, ok? Então, o livro de Salmo é que nós vamos estudar hoje. O Salmo a gente não costuma falar capítulo 1, capítulo 2, capítulo... Não, são porções. Vamos ler o Salmo 1, vamos ler o Salmo 1, vamos ler o Salmo 2, ou o Salmo 2, como a pessoa quiser, né? Mas não se usa o termo capítulo 1, capítulo 2, porque o Salmo ele tem as porções dele, não capítulo, ok? Bem, o texto principal daqui da lição de jovem do segundo trimestre de 2023 está em Lucas 24, 44, que diz assim: E disse-lhe, são essas palavras de que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ok? E o resumo da nossa lição, o livro dos Salmos nos ajuda em nossa vida com Deus. Ele nos permite potencializar a devoção ao Altíssimo. Então, na verdade, o que o Salmo mostra é isso, como deve funcionar a nossa vida devocional. Porque muitas vezes as atividades da obra de Deus, né, afasta a pessoa da sua vida devocional, da sua oração, da palavra, da sua leitura, do estudo, do jejum, dos louvores, aqueles momentos a sós com Deus que inclui oração, que inclui leitura da palavra, estudo, que inclui jejum, louvor, né? Todas essas coisas fazem parte da vida devocional. E o livro de Salmo não é nada mais, nada menos do que isso. Entendeu? Então vai ser bênção esse livro aqui, ok? Então fica aí conosco até o final. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, porque você se inscrevendo no nosso canal, você nos ajuda, né, a continuar divulgando a palavra de Deus, que essa é a nossa finalidade, né? Divulgar a palavra de Deus. Então a gente sabe, né, que a palavra de Deus, ela precisa ser pregada, precisa ser ensinada. Jesus falou, ide pregar, ide ensinar. É um ide, tem que ir, né? Então, se você se inscrever no nosso canal, você está nos ajudando. Deixa também o seu like, se você gostar. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá? Nos ajuda aí na divulgação. Compartilhe com seus amigos, grupo, tá? E também, né, você sabe que o nosso canal é monetizado. E você assistindo aí, né, os anúncios, você nos ajuda na monetização e eu te agradeço, tá bom? Um abraço, fica conosco aí e é bênção de Deus. Vamos lá. Bem, um livro que fala ao coração, certo? Nesta primeira lição, nós abordaremos aqui o livro No Tempo de Jesus, certo? E
da Igreja do primeiro século, bem como seu título, autoria, data. Analisaremos a composição e o objetivo do Salmo. E focaremos em alguns temas importantes desse abençoado livro do Salmo, ok? Então, assim, o nosso propósito ao longo desse trimestre é que a sua vida devocional seja potencializada e edificada para a glória de Deus, tá bom? O livro de Salmo tem essa finalidade. Entre outras, temos essa principal, na minha opinião, que é nos despertar para uma vida devocional mais próxima de Deus, tá? É bom fazer a obra de Deus, mas tem que ter vida devocional. Oração, jejum, palavra, louvor. Escolha um tempo para isso. Você vai ver como é que a tua vida vai mudar. Como é que tu vai ver diferença na tua vida. E o Salmo vai te ajudar. Então vamos lá. Um livro que fala ao coração. O livro de Salmo e Jesus. Bem, aqui nessa leitura evangelística, né, apresenta o livro de Salmo como escritura que fala da vida e morte e ressurreição de Jesus, né? Está bem claro aqui, né, que Jesus fala que lá no Salmo estava escrito sobre ele. Então tem que ler, né? Tem pessoa que despreza esses livros, mas não sabe que lá fala de Jesus muito, certo? Então, além de ocupar o ministério de Jesus, também, né, juntamente com o livro de Isaías, que é inclusive o livro do profeta Isaías é conhecido, né, pelos teólogos como um livro messiânico. Fala muito de Jesus, não tem igual, né? Então, só juntamente com Salmos. Então, isso aí, o livro de Salmo é o mais citado pelo Senhor Jesus no Novo Testamento, ok? Então, e ao longo da história da igreja, sempre o livro de Salmo foi citado por Jesus e pela igreja, foi citado pelos patriarcas, lá os pais da igreja, e é citado até hoje. Quem estuda a Bíblia, lê Bíblia, né? Quem lê a Bíblia, tem pessoa que só lê o Novo Testamento, outro só lê o Velho Testamento, outro só lê o livro do profeta. Não, mas se você lê a Bíblia, quando eu falo ler a Bíblia, eu estou falando de ler de Gênesis a Apocalipse, certo? Você lê a Bíblia, você vai ler o livro de Salmo e vai entender o quanto ele é importante para a tua vida. O número 2 aqui, o livro de Salmo e a igreja. Então, quanto a Jesus, ele citou à vontade esse livro, né? Agora, esse livro também é citado pela igreja, certo? A vida devocional da igreja e de Cristo. Ela sempre ajudou nesse sentido, né? Então, encontramos aqui evidência quando o apóstolo Paulo menciona a igreja primitiva. Olha só, quando vos reunis, está lá em 1 Coríntios 14, 26, tá? Quando vos reunis, ok? Cada um de vós tem salmo, ou como a ordem da Epístola Paulina, enchei do Espírito, falando entre vós com salmos, né? Então o salmo está incluído, ok? Alguém cheio do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo fala salmo. Entendeu? Muitas vezes a pessoa não fala nos salmos, não lê, não cita, que está vazio. Mas quando a pessoa começa a se encher do Espírito Santo, automaticamente o salmo faz parte da vida dele, certo? A gente tem que entender isso. Então, esses versículos mostram que a prática da igreja antiga era essa. O livro de Salmo fazia parte da leitura da igreja primitiva. E Jesus fazia citações do Salmo, né? Quando Jesus enfrentava lá os saduceus, fariseus, aqueles heréticos, Jesus falava, como vocês lêem? Como está escrito? Como diz as Escrituras? Sempre enfatizando a leitura bíblica. E ele, Salmo, estava lá. Como disse Davi? Davi falou aonde? No Salmo. Entendeu? Título do livro. Então, o título do livro de Salmo, ele remonta da ideia de devoção a Deus, ok? Por isso os hebreus o denominam de Telim, como sentido de louvores, né? Os hebreus, eles denominam desse jeito.
louvores, né? Porque normalmente os salmos eram hinos que os homens de Deus escreviam, né? Eles louvavam a Deus com aquela letra, mas só que eram letras inspiradas, que servia tanto para louvar a Deus, como para fortalecer e também para seguir o que está escrito, entendeu? Obedecer o que está escrito, entendeu? Salmo primeiro, bem-aventurado é o varão que não anda, nós vamos ver, ali está o quê? Ali é uma orientação a seguir, ok? Não é só para louvar, é para seguir também o que está escrito. O livro de Salmo tem essas múltiplas finalidades, que é a palavra de Deus também, né? É inspirada. Então, o título, tal como conhecemos, hoje deriva da palavra latina psalmo, né? E da grega psalmos, porque a Septuaginta é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, certo? Ambas traduzem a ideia de toque de um instrumento musical. Então, eles louvavam a Deus, lógico que não é com essa instrumentada hoje que temos aqui, né? Hoje a coisa é bem diferente. Mas eles tinham. Davi era uma pessoa que fabricava instrumentos, certo? De louvor a Deus. Ele tinha esse dom também. Ele compunha, né? Ele cantava e ele também fazia instrumentos. Era o construtor de instrumentos. Davi não era brincadeira, ele era um grande lutador. E era um homem de Deus. E a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Cheio de defeito, mas amava a Deus, né? Defeito todo mundo tem, coisa errada todo mundo tem. Agora, nem todo mundo ama a Deus. Ele amava. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Se você ama a Deus, você está de acordo com Davi e Davi contigo. Jesus falou, se alguém me ama, guarda a minha palavra. Quer uma prova de amor para Deus? Guarda, obedece a sua palavra. Okay? Então, com Deus, com base na etimologia hebraica, latina e grega, bem como a tradição do uso do livro de Salmo com Jesus e a sua igreja, podemos afirmar que se remonta a uma coletânea de 150 poesias que edifica a vida espiritual do povo de Deus. Então, tem 150 salmos lá na Bíblia para você ler à vontade, tá? À vontade. Porque o que é importante do salmo é conhecer a sua etimologia, isso e aquilo, isso é importante. Mas o mais importante é você ler e meditar, certo? Conforme diz o Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E só vai esconder a palavra quem medita. E medita na sua palavra de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Então, a finalidade dos salmos é essa: ler, meditar, praticar, edificar, é isso aí. Entendeu? Então, os judeus, eles foram tocados por essas coletâneas, né? E os salmos também, denominados de saltério. Os primeiros cristãos tiveram seus corações aquecidos por essas belas poesias, porque o salmo é isso, né? Belas poesias que traz edificação espiritual. Então, a primeira lição aqui é praticamente, basicamente isso, né? Aí depois, quando a gente entrar na segunda lição, a gente entra mais na parte teológica, por aí afora. Agora, por enquanto, a gente vai trazendo essas datas aqui, que é importante para a primeira lição, ok? Então, autoria e data, não há apenas um autor, né? Há pessoas que pensam que o Salmo foi escrito por uma pessoa só, certo? Eu, quando era novo crente, eu li um livro, tinha alguns meses de crente, eu li um livro, e eu vi escrito lá, Salmo, Davi escreveu 70 salmos, 73, um negócio assim, o outro escreveu tanto, trouxe o nome de todo mundo. Aí eu estava conversando com um irmão antigo na igreja, falei, Davi escreveu 70 salmos. Eu falei, eu pensei que Davi tinha escrito o salmo todo, né? Eu, novo crente, li um livro que dizia isso, e é verdade. Mas o irmão antigo na igreja achava que Davi tinha escrito todos os livros. Mas não é só ele que achava, não. Muita gente hoje ainda acha que quem escreveu o livro de Salmo foi só Davi. É falta de atenção isso. Davi escreveu
Todos os livros, ele escreveu baseadamente 70 salmos. E são 150, os outros 80 nós vamos ver aqui, tá bom? Então vamos ver aqui. Autoria e data. Não há apenas um autor no livro de Salmo. Esse livro sagrado foi escrito, né, inspirado pelo Espírito Santo. Você pode ver 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, nesse sentido, a metade das poesias dos Salmos é atribuída a Davi. Um pouco menos da metade. Davi escreveu 70 salmos, mais ou menos, então tem 150, né? Pode ser mais ou menos isso. Então, há salmos atribuídos aos filhos de Corá, entendeu? Como o Salmo 42, há também atribuído a Asaf, como o Salmo 50, e há salmos atribuídos a Salomão, Emã e Etã. E, finalmente, os salmos com autoria desconhecida. Tem muito salmo que não traz os autores, é desconhecido, é inspirado, mas não traz o nome das pessoas. Então, quanto à data e à autoria, a gente pode dizer que a maioria dos salmos, isso aqui é importante, foi escrito entre o século 20 e 5 AC, entendeu? Porque até no pós-exílio houve salmos escritos, escreveram o salmo, certo? Faltando aí 500 anos para Jesus vir, né? Aquele período de 400 anos, 100 anos antes dos 400 anos do período de silêncio, porque houve 400 anos do período de silêncio, o período entre Malaquias, né, e Mateus, houve aquele período de 400 anos de silêncio. Mas 100 anos antes do silêncio, ainda tinha pessoas escrevendo salmo, entendeu? Então, do século X até o 5 antes de Cristo, houve pessoas usadas por Deus para os salmos, entendeu? E assim também há outros que foram escritos no tempo de Moisés, outro após o reinado de Davi e outro após o exílio dos judeus, que nem eu já falei. Então, portanto, esse livro abrange toda a história de Israel do Antigo Testamento, ok? Isso aí é muito importante. Agora, número 2 aqui, composição e propósito do Salmo. Então, a divisão dos Salmos, já vimos que o livro do Salmo é uma coletânea de 150 livros, certo? Então, como livro poético, ele está na mesma categoria do livro de Jó, de Provérbios, de Cantares, entendeu? Está na mesma, Eclesiastes, na mesma categoria, ok? Então, o livro de Salmo ele é formado por uma coletânea de outros 5 livros. Então, vamos ver aqui. O livro 1, isso aqui. O livro 1, ou melhor dizendo, a parte 1, porque de 1 a 41 é considerado como um livro só, certo? Com essas divisões de 1, segundo, primeiro, segundo, tá? Então, o primeiro livro é formado pelos salmos de 1 a 41. Essa coleção é de autoria de Davi. O Salmo 1 é uma introdução à primeira coleção, Davi, livro 1, em que é descrita uma promessa para os que se entregam à palavra de Deus, né? E um alerta para quem escolhe o conselho do ímpio. Ok? B, livro 2. O segundo livro, é formado pelos salmos número 42 a 72. É de autoria variada. Então, essa coletânea traz orações pessoais e ações de graça. Agora, o livro 3 é o terceiro livro, é de Salmo. A maioria desses salmos foi escrita por Asaf, ok? É uma coletânea que descreve a vida de Israel como nação. E o 5, o D, livro 4, é o quarto livro, é uma coleção de salmos, vai de 90 a 106. Nesse livro, a fidelidade a Deus com Israel é cantada. E livro 5. Essa parte 5 aqui, finalmente, o último livro é formado pelos salmos 107 a 150.
É uma coletânea que traz meditação na palavra de Deus como referencial. Nela se destaca o maior salmo de todo o livro, que você já sabe qual é. Qual é o maior salmo? 119. É? Agora, qual é o menor salmo? Coloca aí ó, na descrição para mim. Pastor, o menor salmo é esse, quero ver se você sabe. Vamos estudar, tá? Ok? Então, a classificação literária dos salmos. Vamos ver aqui. Bem, os salmos são um livro produzido para ser cantado, declamado em voz alta. Por isso dizemos, né, que ele tem 150 composições e não capítulos. Então, nesse sentido, né, eles não são poemas. Portanto, o livro é classificado literalmente como poético. Então, nesse sentido, eles são poemas, porque eles são classificados como poéticos. Ok? Agora, o autor traz aqui mais outra coisinha para ajudar. Como eu disse nessa primeira lição, a questão é só essa. Vamos aprender essas coisas importantes aqui que a gente não estuda, né? Bem, a gente só estuda a parte prática, essas coisas assim, né? Como fazer, como orar, mas hoje nós vamos estudar algumas coisas importantes aqui, teórica, mas importante. Assim, os estudiosos costumam classificar diversos salmos em categoria básica, tais como: número 1, Salmo de Lamentação, certo? Número 2, Sabedoria. Número 3, Régios. Número 4, Louvor. Número 5, Ação de Graça. Número 6, Profético, né? Muitos proféticos. Tem uma série de salmos que traz profecia do Messias, da igreja, do tempo do fim, de tudo, né? Muito importante a gente saber discernir essa parte, né? Separar que tem os livros Régio, de sabedoria, de lamentação, de louvor. Você quer ler, tem os livros de salmo que é só reclamação, só queixa. É lamentação, o cara se lamenta. Mas também tem os livros proféticos, né? Tem os livros de ação de graça, em que o salmista, que pode ser Davi, Asaf, Elan, Etan, qualquer um deles, eles ali estão só se lamentando, só chorando as mágoas aos pés de Deus, né? Outros são de sabedoria, outros são de louvor, certo? Outros é de ação de graça, só agradecer. Então você vai encontrar aqui salmo para todo gosto. É só ler. Desses 150 salmos, tu escolhe o melhor que você quer ler, ou você pede uma direção a Deus, Senhor, qual o salmo que eu devo ler? Qual o salmo que eu estou precisando? O Espírito Santo vai te orientar. Está entendendo? Você tem vários tipos de salmos, de salmos aqui, também tem os proféticos, penitenciais. Então, essas categorias aqui ajudam a você compreender o livro, né? E também a escolher o livro que você achar melhor para você. Eu quero ler um livro sobre penitência. Vamos ler. Ah, eu quero ler um livro sobre ação de graça. Procura lá. Tem um livro de ação de graça. Ok? Tudo. Bem, o propósito do livro do Salmo é um livro que tem vários temas interdependentes. Então, nesse caso, podemos dizer que o propósito maior do livro é expressar o sentimento mais íntimo da alma humana. Entendeu? É isso que eu falei no início. O Salmo, ele ajuda você a entender como você deve expressar o seu sentimento humano, a sua alma, abrir a sua alma com Deus. Como você se livrar de uma depressão. Quantas vezes tu vê que o salmista, né, pode ser qualquer um, até um desconhecido, ele estava ali entrando numa depressão. Mas desde o momento que ele foi orar, se humilhou diante de Deus, abriu o coração, pronto, a depressão foi embora. Está entendendo? Depressão é aquilo que vai acumulando dentro de você e vai tirando de você a vontade de viver, de reagir, de tomar posição, de tomar decisão. Você vai se acovardando e você vai se tornando passivo. Mas quando você toma aquela decisão, eu vou falar com Deus o meu problema. Aí tu vai lá, abre teu coração. Tu vê muitas vezes o salmista fazendo isso. Entendeu? Então você escolhe o salmo que achar melhor
para você e você vai se dar bem, tá? Vamos lá. Um dos aspectos mais belos desse livro é a imagem da alma humana se inclinando a Deus Todo-Poderoso. Você vê aqui, pessoa, Salmo 51, o salmista confessando o seu pecado, Salmo 32. Você vê Salmo 1 te ensinando como você deve se relacionar com o ímpio, como você deve se relacionar com o escarnecedor, entendeu? Como você deve se relacionar com Deus. Então você aprende. Aqui o Salmo, apesar de ser poético, ele é didático. Ele te ensina como se relacionar com Deus. Ok? Quantas vezes o salmista vai desesperado aos pés de Deus e quando a oração está no final, ele já está agradecendo pela libertação. Ok? Então, nesse livro você vê o ser humano confessando o seu pecado, concordando com Deus que está errado, né? Tu vê o salmista reconhecendo a grandeza de Deus. Quantas vezes a pessoa passa anos e anos orando e ele nunca reconhece a grandeza de Deus? O Deus grande, o Deus todo-poderoso. Lendo o livro de Salmo, você vai aprender a reconhecer a grandeza de Deus. Vai falar igual o Neemias. É um Deus tão grande. Né? Você vai achar, Deus é muito grande. Lendo o livro de Salmo, você aprende isso. Certo? Vamos para a parte final aqui. Deixa eu ver quantos minutos faltam. Falta 5 minutos ainda. Vamos lá. Principais temas de Salmo. O Deus Criador e Sustentador. Uma das imagens mais poderosas do livro de Salmo é a apresentação de Deus como Criador e Sustentador de todas as coisas. Você lê muito isso que eu vou ler aqui agora, ó, que está no Salmo 24, verso 2. Você vai ler muito isso, ó. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque o Senhor porque ela afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Salmo 24, verso 2. Então, isso é uma das coisas que eu mais uso, que eu mais cito para mim é isso. Quando eu tenho que conseguir algo para a obra de Deus que é impossível, né? Eu cito esse versículo para mim. Senhor, tua é a terra, a sua plenitude, tudo que há nela, o mundo, as pessoas, tudo é teu, tu dá a quem quer, acabou. Tudo é teu, a terra é dele. Então, quando tu tem esse pensamento, é bênção. Aonde tu aprende isso? Na palavra, no Salmo. Está entendendo? Então, nós também precisamos que aqui Deus ele é apresentado como um ser distinto da criação. Deus é distinto. Não vamos crer num panteísmo, né? Que Deus é a terra é Deus é a natureza é Deus. Isso é coisa do diabo. Deus é separado da criação. Deus, como assim? Ele criou a criação para o bem-estar do homem. Então a criação não é para ser adorada. E o Salmo ensina isso, a distinção entre o Criador e a criatura. Deus é Deus, Deus não é a natureza, não. Nem a natureza é Deus. Deus é Deus e a natureza é aquilo que ele criou. Quem criou o sol, as estrelas, a lua, a terra, tudo que há no mundo, quem criou foi Deus. E ele é separado dela. Deus ele habita acima de tudo, entendeu? Mas ele habita também conosco no nosso coração, ok? Então, uma mensagem consoladora de Salmo quanto ao poder criador e sustentador de Deus é que não estamos sozinhos nesse mundo, nós estamos com Deus. Salmo ensina com muita clareza que você não está abandonado, Deus está contigo em todos os momentos da sua vida. E no Salmo você aprende muito sobre a fraqueza dos salmistas e você também entende a tua fraqueza. Deus não descarta você por ser fraco. Não, você é fraco, mas reconhece a sua fraqueza, se humilha diante de Deus e busca Ele. É isso que Deus quer. Eu sou fraco, Deus já sabe que tu é fraco antes de tu nascer.
Deus já sabe que tu é pecador antes de tu nascer. A preocupação, Deus não quer, mas a preocupação de Deus não é tanto que a gente não peca, ele sabe que a gente peca. A preocupação de Deus está com o homem orgulhoso que peca e não quer pedir perdão, quer se justificar diante de Deus. Para Deus não resolve, não. Deus sabe que tu é pecador, sabe que eu sou pecador, sabe que a gente erra, sabe que somos fracos, entendeu? Sabe que a nossa fé, às vezes, como a de Abraão, entra em crise. Não significa que somos incrédulos, mas às vezes até a nossa fé entra em crise, a gente duvida. Deus sabe tudo isso, mas o que Deus quer da gente, que a gente aprende nos Salmos? O homem se humilha, reconhece, pede perdão a Deus e muda de atitude. É isso que Deus quer, entendeu? Bem, final, realeza do Messias. Muitos salmos enfatizam o rei de Israel. Né? Porque a maioria muitos salmos, eles são o quê? Uma profecia do Messias, entendeu? Da vinda do Messias. Tanto a vinda do Messias, né, assumindo a forma humana, como a vinda do Messias para vir buscar a sua igreja, entendeu? No milênio também, ok? Então, temos profecia nos Salmos sobre a vinda do Messias à Terra para morrer pelos nossos pecados. Temos também a sua glorificação, também o Messias vindo buscar a sua igreja, né? E também o Messias estabelecendo o milênio. Você vê tudo isso nos Salmos, entendeu? Então, esses salmos funcionam dessa maneira. Os primeiros cristãos também citaram o texto dos salmos régios para confirmar que o Senhor Jesus era o Messias prometido no Salmo. Sim, o livro de Salmo nos ajuda a adorar a Jesus como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, Jesus costumava citar um salmo assim, né, de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos cabelos. Aí, o que a gente entende aqui? A pessoa de Jesus, o pai falando para o filho, assenta-te à minha direita. Porque o povo não sabia entender, né, o que significava aquele salmo. Eles achavam que era Davi, mas não era Davi. Né? Jesus falou, como é que Davi ia falar isso? Disse o Senhor ao meu Senhor. Se Davi chama ele de Senhor, como é que ele é filho de Davi? Aí vem a explicação, é filho segundo a carne, certo? Mas ele é o filho de Deus, que assumiu a forma humana, Jesus. Então, a vida de devoção a Deus. Então, esse livro remonta a diversos aspectos da vida espiritual a partir de variados temas devocional. Vamos ver. Olha só, louvar a Deus, agradecê-lo, celebrá-lo, clamá-lo, confessar o pecado, confiar, esperar, enfim, muitos aspectos da vida espiritual apresentado no Salmo produzem um conjunto de prática devocional, entendeu? Então, tudo isso você aprende aonde? No livro de Salmo, através de quem? Dos próprios escritores. Os poetas que escreviam esse salmo, eles estavam escrevendo o que eles viviam. É interessante que no salmo não tem teórico. Eles não escreviam o que não viviam. Eles escreviam o que eles estavam passando, eles escreviam o que eles estavam sentindo, o que eles estavam fazendo. Ele não escrevia igual, por exemplo, um compositor, ele faz uma música e bota muita coisa ali que ele não vive. Por exemplo, não é o caso da pessoa que escreveu o livro, porque quem escreveu o livro fez o que escreveu, a Gunnar Wigner. O Gunnar Wigner é a esposa dele que escreveu esse livro. Se Cristo comigo, Pai, eu irei. Depois ela diz, no início ela diz, se pelos vales eu peregrino vou andar. A gente canta esse hino, a gente faz isso? Não. Entendeu? Então, hoje em dia, as pessoas escrevem hino, mas eles não vivem o que está escrito. Não estou generalizando, não. Certo? Mas muitos compositores escrevem algo para vender, popular, para dar grana, mas não vive aquilo que está escrito. Não tem nem interesse nisso.
Mas os salmos é diferente. Os salmos não era escrito teoricamente, era escrito o que eles estavam vivendo. Eles estavam passando por aquela aflição, então eles escreviam aquilo e louvavam a Deus. Então, eles não eram teóricos, eles eram pessoas que estavam vivendo aquilo que estava escrito. Então, querido, Deus te abençoe e nós vamos para a próxima lição da semana que vem, que é o caminho do ímpio e o caminho do justo. Lição muito boa, tá bom? Volto a repetir, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se você está aí a primeira vez, dê o seu like, entendeu? Compartilhe com seus amigos, grupo, assista os anúncios, porque meu canal é monetizado. Me ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Um abraço, um beijo no coração, Deus te abençoe. Tamo junto.